Olá pessoal, boa noite. Passando aqui o vídeo de revisão sobre o assunto de nivelamento. O que seria o nivelamento? Nada mais é do que a determinação da cota da altitude ou da altitude de um determinado ponto ou de vários pontos em uma determinada região, sendo que ele é utilizado principalmente para obter o desnível entre esses pontos e aplicado em diversos tipos de projetos de rede de esgoto, de estradas, planejamento urbano, entre outros. Na nossa aula, nós falamos sobre o nivelamento geométrico e o nivelamento trigonométrico. Vamos focar principalmente no nivelamento geométrico, porque ele é o mais preciso dos métodos. Qual a sua característica principal? O principal tipo de equipamento utilizado no nivelamento geométrico são os níveis e também as miras. Os principais métodos utilizados são visadas horizontais. Vejam bem, eu tenho um nível realizando visadas horizontais, diretamente para as miras, de onde se obtém as leituras, da mesma forma que nos teodolitos, fio superior, fio médio e fio inferior. A partir dessas leituras que são realizadas, a gente consegue obter a diferença de nível entre esses dois pontos aqui. Eu vou instalar aqui o nível deste ponto e vou conseguir medir, digamos que esse aqui é um ponto 1, esse é o ponto A e esse é o ponto B. O que eu preciso fazer? Eu vou fazer uma visada ré e uma visada vante. A diferença de cota entre os dois pontos, ela vai ser dada pela visada ré, 1205 aqui no exemplo, menos a visada de vante na mira. Digamos que aqui essa leitura é 0,386 nesse exemplo, e a diferença entre essas visadas será a diferença de cota entre os dois pontos. Basicamente, o nivelamento geométrico ele tem dois métodos: o nivelamento geométrico simples e o nivelamento geométrico composto. O que caracteriza o nivelamento geométrico simples? Ele vai ser realizado principalmente em pontos e desníveis de determinados terrenos onde não exceda 4 metros. E também geralmente vai ser utilizado em áreas menores. Então aqui a gente tem o exemplo do ponto A do ponto B e temos aqui o nível instalado entre essas duas miras. Lembrando que o nivelamento geométrico ele preza pela equidistância. O que significa? Que essas duas distâncias elas são iguais. Novamente, o método de visadas horizontais, fazendo uma visada a ré e uma visada avante. No nivelamento geométrico simples, o nível ele vai ser instalado em um ponto onde ele possa captar os demais pontos do terreno. Voltando novamente, a diferença de nível entre os dois pontos vai ser a leitura do fio médio a ré menos a leitura do fio médio avante. Se a diferença de nível for positiva, significa que o terreno está em aclive. O que significa? Que o terreno está subindo de ré para avante. Se a diferença for negativa, significa que o terreno ele está em declive, ou seja, ele está descendo de ré para avante. Aqui temos dois exemplos básicos. Na posição 1, fazendo uma visada para ré, obtém-se a leitura de 1100 e uma visada para avante de 0,500. A diferença de cota entre o ponto A e o ponto B na posição 1 é 1100 menos 0,5 é de 0,6 metros. Na posição 2, a visada para ré obtém-se a leitura de 2.200 e a visada para avante de 1.600. Obtém-se também a diferença entre o ponto A e o ponto B de 0,600 metros. O nivelamento geométrico composto, diferentemente do simples, ele vai ser utilizado principalmente em locais onde a diferença de nível ela é superior a 4 metros. Nesse caso, não é possível que somente instalado de um ponto o nível consiga pegar os demais pontos do terreno. Então,
O que significa? Que o nivelamento composto, você vai precisar utilizar diversas estações, nada mais são do que nivelamentos simples sucessivos, sempre pregando pela equidistância. Ó, você instala o nível em determinado ponto, a distância para a mira, a ré, vai ser sempre a mesma para avante. E isso vale para todos os pontos que serão medidos. E assim a gente consegue obter as nossas cotas e assim podemos determinar o levantamento plano e altimétrico de uma determinada área. Até então a gente havia falado somente do levantamento planimétrico, onde você só determina as poligonais. Nesse caso agora a gente está falando também da plano e altimetria. Vamos lá. Para a determinação das cotas, utilizando teodolitos, por exemplo, que é também comum se realizar, a gente pode utilizar essas relações aqui. Essa é uma relação utilizada na taquiometria, mas aqui nós não vamos utilizar essa relação aqui, somente essa. Diferentemente do uso de níveis, a visada ela pode ter também uma determinada inclinação. Geralmente não é muito recomendado, mas pede-se para utilizar o mais horizontal possível. O que eu preciso saber primeiro aqui? Ó? Eu tenho uma referência de nível inicial, onde está instalado o meu teodolito, e eu tenho a referência de nível 2, aqui onde está a mira. Eu preciso saber o que é o HI, que a gente vai utilizar na nossa fórmula. O HI nada mais é do que a altura de instalação do nosso equipamento. Delta, o que seria esse delta? Será a diferença de altura entre o extremo, entre a altura da instalação do equipamento até a altura do fio médio da mira. Então, esse delta ele vai ser determinado como 100, que é a mesma constante K, que vale 100, A menos B. O que seria A menos B? A diferença da leitura entre o fio superior menos o fio inferior. Seno de Z multiplicado pelo cosseno de Z. O que seria Z? O ângulo zenital, que nós já falamos também nas aulas passadas. Então, vamos ver um exemplo. Veja esse exemplo aqui. Calcule a cota em cada ponto, considerando que o RN1 é a referência de nível 1. Geralmente, quando você faz o nivelamento, você precisa partir de uma primeira cota conhecida. E a partir dessa cota, você pode calcular os demais pontos. Então, a nossa cota inicial conhecida, a referência de nível 1, a cota vale 606,50 metros. Dada a tabela com leituras da altura do equipamento e dos fios estadimétricos em milímetros. Veja bem, prestem bastante atenção nessa tabela. Nessa tabela está me dizendo que eu tenho dois pontos, ó, um ponto 1 e o ponto 2. Lembrando que os pontos de instalação do equipamento, eles ficam entre as miras. A altura do equipamento no ponto 1, 1.210 milímetros, no ponto 2, 1.320. Lembrando que para cada ponto nós temos duas visadas. Ó. Uma visada ré, onde é dado a leitura do fio inferior, do fio médio, do fio superior e do ângulo zenital. Para o ponto 2, a mesma coisa, a leitura do fio inferior, fio médio, fio superior e ângulo zenital. E para esses mesmos pontos, as leituras avante, contendo os mesmos dados, a leitura do fio inferior, do fio médio, fio superior na mira e também o ângulo zenital. Como é que eu vou fazer para obter as demais referências de nível? Primeiro eu tenho que imaginar aqui o croquis desse desenho, que basicamente vai estar dessa forma. O ponto 1, onde eu tenho a instalação, a primeira estação do equipamento, e o ponto 2. Esse ponto 1, ele vai estar instalado exatamente no meio.
entre a referência de nível 1, que a gente vai ter aqui a primeira mira, onde a gente faz essa visada ré, e a próxima mira, que a gente vai ter a referência de nível 2, para fazer a visada avante. Mais à frente temos o ponto 2, onde instalado exatamente também na mesma distância, que estão esses do ponto 1, para fazer a visada a ré e para fazer a visada avante. Eu preciso determinar a referência de nível 2 e a referência de nível 3, uma vez que eu já tenho a cota inicial, que é o RN1. Como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Trouxe para cá a nossa tabela. A primeira coisa que eu devo fazer, o primeiro passo, é calcular o ponto 1 para ré. Eu preciso determinar qual é o valor da visada de ré e qual é o valor da visada de avante, porque aqui eu só tenho essas informações da altura do equipamento e as leituras da mira e o ângulo zenital. Eu ainda não tenho o valor da visada. Como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, eu tenho que determinar o delta, que é a altura do equipamento, do limite do equipamento, até a leitura do fio, a altura da leitura do fio médio. Onde a gente vai utilizar essa fórmula K, que é a constante do equipamento, AB, onde AB é a diferença entre fio superior e fio inferior da leitura, seno de Z multiplicado pelo cosseno de Z. A gente está fazendo para o ponto 1 a ré. Lembrando, ponto 1 ele faz duas visadas, uma visada a ré e uma visada avante. Por isso que a gente tem esses dois espaços na tabela, visada a ré e visada avante. Vamos calcular primeiro a visada a ré. Para isso, é necessário primeiro determinar o delta. Então, vamos substituir os valores. Ó. K vale 100. AB é a diferença do fio superior. No ponto 1, a visada a ré, o fio superior é quanto? 1.592. O fio inferior é quanto? 1.231. Qual é o ângulo zenital no ponto 1 para a visada ré? 89 graus e 12. Então, multiplicada pelo seno de 89 graus e 12, vezes o cosseno de 89 graus e 12 minutos. Dessa forma, o delta vale 503,99 milímetros. Transformando para metros, nós temos 0,5 metros. Por que é importante determinar o delta? Porque ele vai ser utilizado aqui no cálculo da visada ré, onde a gente vai determinar a visada. A visada a ré, e tanto a visada ré como a visada avante, elas vão ser determinadas por essa fórmula aqui, HI mais delta menos M. O que é HI? HI nada mais é do que a altura do equipamento, que vai ser dada na tabela. No levantamento, você vai determinar essa altura. HI mais delta, que já foi calculado, que a gente sabe que delta é essa distância aqui do limite do equipamento até a leitura do fio médio. Tá aqui, temos o HI, que é a altura de instalação do equipamento, menos M. O que seria M? A leitura do fio médio. E a gente já tem todos esses valores. Substituindo, veja bem, HI é a altura do equipamento, 1.210. No caso está em milímetros, eu vou trazer para cá em metro, 1,21. Encontramos o delta, que vale 0,50. Substituo na fórmula, menos a leitura do fio médio. Eu estou falando do ponto 1, visada a ré. O ponto médio vale quanto? 1.412. Vou transformar para metros e trago aqui 1,41. Dessa forma, a minha visada a ré obtida é 0,30 metros. Determinei a visada ré, eu vou determinar a visada avante, seguindo os mesmos passos. Então, onde é que vai estar essa visada ré? Exatamente aqui, ó. O valor dessa visada aqui, do ponto 1 para o RN1, é 0,30. Agora, eu preciso determinar essa visada aqui de vante, do ponto 1 para o RN2. Novamente, trago a tabela. Veja bem que agora eu vou falar do ponto 1